Bacana. E hoje, 1º de agosto, é comemorado o Dia Mundial da Amamentação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o leite é a principal forma de dar ao bebê todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, quando o aleitamento materno deve ser exclusivo, não precisa complementação de nenhum outro alimento. Vários outros estudos sugerem, inclusive, que as crianças, mesmo depois de começarem a ingestão de outros alimentos, podem ser alimentadas ou devem ser alimentadas com leite materno até 2 ou 3 anos de idade. Mas quem está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse tema é a terapeuta Sheila Alexandre, que é especialista na área. Oi, Sheila, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, prazer em ter você com a gente. Prazer, Roberto. Boa tarde, como estão? Boa tarde a todos. É isso mesmo. A importância de falar sobre o aleitamento materno numa data tão importante, né, que a gente está falando, 1º de agosto, vai elencando principalmente o território aqui no Brasil, o mês todo a gente falando sobre os benefícios da amamentação, tanto para o bebê quanto para a mamãe também, do vínculo mamãe-bebê, e colocar em prática, não só para o binômio, né, mãe e bebê, mas também para toda a sua rede de apoio. É muito importante mesmo ter essa oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. Muito bacana. Bom, só nesse resumo que você fez aí na nossa entrada, você já falou de uma série de questões importantes, né? E uma delas, com certeza, é a relação entre mamãe e bebê. Não é isso mesmo, Sheila? Sim, é isso mesmo. Dentro do consultório, o que a gente mais ouve é a mamãe dizendo, né? Tem os desafios do aleitamento materno, a gente não pode deixar isso de lado, mas esse vínculo, essa fusão mãe-bebê, emocional, cognitiva, esse amor, essa relação nasce exatamente aí nesse momento do aleitamento, né? E tá em conexão. Você falou dos desafios, né, da mamãe. Eu queria que você contasse pra gente, ainda que resumidamente, quais são os principais desafios para o aleitamento e, mais importante até do que elencar quais são os desafios, como vencer esses desafios. Sim, claro. Um dos maiores desafios para a mamãe e para o bebê é a privação de sono e a pega correta, né? Então, o que a gente traz como elemento principal para essa mãe? Se ela está apresentando algum tipo de dificuldade, procurar um consultor em amamentação, por exemplo. Oi? Pode continuar, Sheila. Tá. Um consultor em amamentação, né? Para dar todos esse aparato para ela. E também deixar claro, num primeiro momento, precisa existir esse reconhecimento entre mãe e bebê. Eles precisam se entender, né, que é o mais importante. Então, dos benefícios, todos aqueles que a gente já conhece de vínculo, e quando apresentar os desafios, principalmente vencendo esse primeiro momento, trazendo uma rede de apoio também para essa mãe. Então, de repente, ela está um pouquinho mais cansada, ela está um pouquinho mais ansiosa, então quem que ela tem do lado dela para dar todo um apoio? Não desencorajá-la, né? Então esse é um dos principais desafios que a gente precisa vencer sobre a amamentação. E se falar sobre isso é muito importante, né? Tá certo. E aí, assim, existe uma série de dúvidas ou de mitos, né, de lendas relacionadas à amamentação. A mãe pode ter o leite fraco, o leite não é suficiente só nos primeiros 6 meses. Quer dizer, tem uma série de questões que o especialista também é capaz de tirar essas dúvidas, né, do coração da mamãe. Sim, claro. E vou já deixar uma dica aqui para todas as mamães que acham que o seu leitinho não é adequado para o seu bebê. Vamos parar com isso, já vamos tirar esta barreira. Não, o leite é ideal para o seu bebê, então esse mito, essa lenda não existe. O que existe aqui é uma adequação, e aí cada profissional vai ali estar com essa mãe, vai orientá-la da melhor maneira possível. Então, também envolve um fator emocional muito importante. Então, se ela não estiver bem emocionalmente, segura, talvez esse momento se torne um pouquinho mais complicado, mas ele não é impossível. Então, tem sim um montão de lendas para desencorajar a mãe, mas a gente deixa claro aqui que elas não são reais, não vamos continuar contando essas lendas porque elas não são reais. Então, é possível sim se manter o aleitamento materno aí até 6 meses ou mais, como indicado pela Organização Mundial de Saúde, para benefício do bebê e da mamãe também emocionalmente, porque esse vínculo não é quebrado em nenhum momento. Materno, não é isso, Sheila? A partir de quando podem ser introduzidos outros alimentos e quais seriam esses alimentos que podem ser introduzidos depois, sem prejuízo de continuar com leite, né? O leite pode continuar durante mais um tempo aí.
Sim, sim, não existe, na verdade, a gente já orienta a mamãe que não existe um momento certo, existe aquele momento que a família vai dizer, ou que a mamãe vai decidir que ela não vai mais amamentar. Então, até os 6 meses a gente indica o aleitamento materno exclusivo, né? Então, ele não precisa de nenhum outro tipo de alimento, e a partir daí, de 6, 7 para frente um pouquinho, já começa as pequenas introduções. Ele vai conhecer o suquinho, ele vai conhecer vai conhecer a frutinha, então ele vai conhecer outras texturas que vai sendo introduzida aí ao longo do período maduro do bebê, né? Que ele está já entendendo como é que funciona esse desenvolvimento dele, mas a mamãe não precisa parar com o seu aleitamento materno. Inclusive, para as mamães que estão indo para o trabalho, voltando, retornando ao seu trabalho, existem inúmeras técnicas que a gente ensina também para o armazenamento correto desse leite. Para quem é o cuidador, a gente dá um treinamento para esse cuidador, para quem vai ficar cuidando do bebê, como que ele tem que fazer com esse leite, o armazenamento e tudo mais. Então, ela não precisa ficar receosa em relação a isso, até mesmo diante da introdução de outros alimentos, né? Na verdade, os cuidados, né, e esse trabalho para que a amamentação seja adequada começa antes do nascimento, né? Começa ainda durante a gravidez. A partir de que momento começa o trabalho de preparação, né, vamos dizer assim, para a amamentação? Agora eu vou falar como enfermeira e psicoembriologista, a gente já começa lá quando a mãe está pensando em engravidar. Olha, então, quando ela pensou, se ela pensou que já está pronta, a família está pronta, então vem aqui para o consultório e a gente já faz toda uma triagem, uma conversa para falar sobre isso. Então, todos os momentos são importantes. O antes, o durante e o depois, a gente também faz esse acompanhamento depois, é falado sobre a amamentação, sobre parto, sobre cuidados com o bebê. Então, para a mamãe que está pensando já em ter o seu bebezinho, já começa lá nas intenções, né? Então, o processo todo o processo de encorajamento, todo o processo de orientação já começa muito antes até mesmo dela pensar que já está grávida, que já deu positivo, né? E já deu positivo. Certeza. E a questão da alimentação para as mamães que estão amamentando, para os bebês, como é que fica essa questão? Precisa ter uma dieta específica? Precisa ter uma dieta diferente para as mamães nessa fase da amamentação? Olha, Roberto, a gente, na verdade, a não ser que a mãe realmente, de fato, tenha algum tipo de restrição dela, fisiológica dela, e o bebê apresente alguma intercorrência no período da amamentação. Mas, na verdade, a gente não tira, não fala para ela, e até faz um acompanhamento nutricional com uma nutricionista, não tira nenhum tipo de alimento dela. A gente pede para que evite algumas coisas. Por exemplo, ela tá com vontade de comer um chocolate, ela não vai comer uma barra de chocolate, ela pode comer um quadradinho daquele chocolate, para que isso não venha interferir lá nas cólicas, porque às vezes o bebê pode apresentar um pouquinho mais de cólica, lembrando que ele também é imaturo, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, então pode ser que algum alimento traga algum desconforto. Mas a gente não tira momentaneamente, assim, a princípio, nenhum tipo de alimentação. Tanto é que quando a mamãe está internada, ela recebe uma dieta normal, lá depois do seu parto, ela recebe uma dieta normal, como qualquer outra pessoa que esteja passando por a hospitalização, sem nenhum tipo de restrição. A gente pede só conforme vai evoluindo, né, essa amamentação, observando o bebê. Às vezes o bebê está mais irritado, então a gente começa a perceber se é de fato relacionado à amamentação, mas inicialmente nenhum tipo de restrição severa. Os alimentos que realmente podem provocar cólicas no bebê, esse seria o principal problema, Sheila? A gente fala muito sobre o leite, né, a proteína do leite, então a gente também fala sobre a cafeína, por exemplo, que pode ser um fator, não que seja especificamente. A gente pede para que ela evite alguns alimentos muito ácidos ou aqueles que provocam muita fermentação, como por exemplo grãos. Alguns grãos provocam mais fermentações, então o feijão, por exemplo, às vezes a gente precisa fazer esse equilíbrio, mas não precisa ser retirado. A gente pede para observar sempre, e sempre acompanhando como é que esse bebê está se comportando, né? Então um processo não para, ele é contínuo. Tudo bem, eu acho que até que a gente, para encerrar, né, acho que até que a gente não precisava nem falar tanto disso, mas enfim, ainda existem mães que
não querem amamentar, quer dizer, ou isso já é algo que foi vencido, é uma fase que já foi vencida, a gente pode dizer assim, aproveitando, né, esse Dia Mundial da Amamentação, em que a gente está falando mais a respeito desse tema. Olha, Roberto, existem casos, eu vou te falar da nossa vivência aqui, não que ela não queira amamentar, mas que existem os mitos em relação à amamentação. Então ela acaba ela se sente desencorajada em prosseguir. Um deles são as fissuras mamárias que causam dor, outro é a privação de sono, como a gente falou no comecinho. Então isso desencoraja um pouquinho e ela acaba deixando a amamentação de lado. Mas de chegar assim, falar, não vou amamentar, eu não quero amamentar, por experiência, dentro do meu consultório, eu nunca ouvi nenhuma mãe falar sobre isso. Mas a gente sabe que sim, em outras condições já aconteceram, tem outros relatos de colegas que já passaram por isso. Mas a gente faz todo um caminho de volta, né? Então, trazendo a conscientização desse benefício, não só para o bebê, mas para ela também. Toda a questão psicoemocional do bebê e para a mamãe também, então a gente traz essa importância para ela. Agora, se for uma decisão dela por questões que só ela pode responder para a gente, ou guardar se ela desejar, a gente respeita isso com muito carinho e acolhimento, sem julgamento, porque isso é muito importante também. A gente tem a consciência que a gente precisa acolher essa mulher em todas as instâncias, mesmo que seja a não amamentação, ela tem escolhido por não amamentar naquele momento. Sheila, queria que você deixasse seus contatos para a gente, né? Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser continuar essa conversa com você, quem quiser ter mais orientações também, de repente, com certeza que seu Instagram deve ter muita dica boa lá. Ah, com certeza. Meu contato é @terapeuta Sheila Alexandre. Lá vocês vão encontrar todos os nossos assuntos direcionados às mamães, bebês e afins. Meu telefone de contato é o 11, né, 947824740, e eu estou à disposição aqui para tirar dúvidas, falar um pouquinho mais sobre o pós-parto, o pré-parto, a gestação e todos os assuntos que envolvem o ciclo gravídico puerperal e que a mamãe quiser saber. Muito bacana, os contatos estão aí na tela então para os nossos web telespectadores. Sheila, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, prazer em conversar contigo, boa semana. Muito obrigada para vocês também, até mais.